temperatura gélida. Doutor Érico, boa noite. Boa noite, Tibola, boa noite, ouvintes, né? Trazemos um assunto bem interessante, já numa outra oportunidade na viagem anterior ao Nordeste, já tive o prazer de poder conversar com o Thiago, né? Vocês que são ouvintes assíduos da rádio certamente acompanharam o projeto Larguei de Bike, que teve início em 15 de fevereiro e se completou em 11 de maio agora desse ano, né, que o nosso amigo Thiago Fragomeni Olivais deu uma pernada meio curta de Passo Fundo até o Chuí, né? Desculpa, Oiapoque, que o Oiapoque é o Chuí. Uma pernada meio curta aí de 4 meses, 7.000 quilômetros, né? Então, Thiago, obrigado por te dispor a esta noite fria, estar com a gente aqui, com os ouvintes da Irapuru, para nos contar um pouco dessa tua aventura, né? Seja bem-vindo à rádio, tu que é da casa também, trabalha de manhã, que colabora com a equipe, né? Obrigado, Érico. Boa noite, Érico. Boa noite aos ouvintes da Rádio Irapuru. Boa noite, Lucas, aqui, que tá fazendo a técnica pra gente. E é um prazer aí estar podendo contar um pouco, né, sobre essa jornada, essa aventura aí de 6.000 quilômetros pedalado, mas ao todo, assim, entre barco e algumas caronas, né, que foram precisas e fundamentais para poder terminar essa jornada, e fecharam aí esses 7.000 quilômetros até o Oiapoque, né? Nós conversávamos aqui antes no Esquenta, né? Tu me dizias que não foi a tua viagem maior em termos de quilometragem, mas não em duração. Exatamente, né? Eu não recordo quanto foi a última viagem que eu fiz, a última foi das grandes, né? Eu considero 3 grandes viagens que eu fiz, né? E a outra que eu fiz, se eu não me engano, eu acho que durou, acho que foram quase 120 dias, né? Só que a quilometragem foi menor. Uma viagem que eu lembro, até que a gente se encontrou lá em Maceió, tu estavas indo a Natal. Exatamente. Essa viagem, a ideia inicial seria ir até o Maranhão, né? Mas no meio da viagem eu decidi fazer do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. E essa foi minha primeira grande viagem, assim, que eu posso dizer, de bicicleta, né? E isso foi 10 anos atrás, né, Érico? 10 anos atrás já? 10 anos atrás. Tá, tu tivesse uma outra viagem que tu subiu aqui pela Argentina e isso, foi no Mato Grosso. Exatamente. Essa foi em 2023, janeiro de 2023. E também foi uma viagem incrível, uma aventura. Nossa, fosse até Manaus quase. Eu passei em Manaus, né? Entrei saí do Rio Grande do Sul, entrei na Argentina por Puerto Javier, né? Porto Xavier. Sim. E daí subi o estado de Misiones e entrei aqui em Foz do Iguaçu de novo. Daí subi o Paraná, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia. Daí peguei barco para Manaus. Daí de Manaus peguei um barco para Belém, daí de Belém pedalei até o Nordeste, entrei no Maranhão ali, passei Piauí, Ceará e acabei no Rio Grande do Norte, lá onde eu tinha acabado a outra viagem, né? Quem tá de fora, Thiago, né, fica se perguntando, tá, mas o que leva alguém a fazer um esforço tão grande? As pessoas fazem o caminho de Santiago, que é um mês caminhando, né, e outras epopeias, assim. O que te motiva a fazer essas aventuras tão grandes no sentido de complexa logística, esforço grande, desconforto também, calor, frio, poeira, dormir em barraca, dormir em rede? Tu tens ideia o que te motiva a fazer isso? Olha, eu não sei, assim, eu não tenho como explicar, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu peguei gosto, né? Acho que na minha primeira viagem aquilo meio que acendeu alguma coisa, né? Eu sempre falo, assim, que o ser humano sempre foi nômade, né? Durante a história, né? Exato. A maior parte da história... Até 10.000 anos atrás, o ser humano era nômade, o ser humano deixou de ser nômade com o advento da agricultura. Porque aí as tribos cresceram, eram mais pessoas e descobriram a agricultura e isso fixou. Isso, daí formamos essa sociedade que a gente conhece agora e ficamos O Thiago parados, tem um gene nômade ainda, muito atuante. Pode ser, eu acho que aflorou aí nessas viagens de bicicleta e... Tá, tu tiveste uma viagem ali, eu estava vendo até no Instagram, ali pela BR-101 Sul, tu foi
ali. Quando é que foi essa viagem ali que tu passou? São José do Norte, Mostardas, Tavares? Esse caminho eu já fiz mais de uma vez, na verdade, né? Sim. Esse é um caminho que eu já fiz. O litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, eu já fiz diversas vezes. Essas são, né, viagens pequenas. São as viagens pequenas que eu chamo, assim. A penúltima viagem que eu fiz pela rádio, foi a viagem em janeiro de 2024, eu saí de Curitiba e fui até o Chuí, né? E depois de Chuí até Passo Fundo. Então eu acabei passando também por essa parte, mas já tinha feito outras viagens que já tinha passado por essa parte do litoral do Rio Grande do Sul. Que é um litoral, assim, ó, que eu até indico para alguém que daqui a pouco está pensando em poder fazer uma aventura de bicicleta, quer fazer uma viagem de cicloturismo, é poder estar conhecendo o litoral do Rio Grande do Sul, porque é um litoral, assim, ó, além de ser barato, assim, ó, teoricamente, assim, o que tu vai precisar de comida e de hospedagem, é relativamente fácil, porque é muito plano, né? É nível do mar. Tu não vai muito ter... pouca gente, muito pouco movimento. Eu sou suspeito, eu gosto muito de andar por ali, tem as lagoas, de transitar na beira da Lagoa dos Patos, tem Bacopari, Mostardas, eu vi fotos tuas lá, tem a lagoa lá da Porteira. Então eu acho muito lindo. Exato, Dunas. Exato. O único problema ali é depois que tu vai chegando mais perto do sul, realmente as distâncias vão aumentando. Mas sempre tem alguma coisa, não é aquela, tipo, tem foto lá, placa que diz 100 km de posto. Mas claro, tem venda no caminho, então acaba que não é tão difícil assim, né? E fora que tu pode estar fazendo vários caminhos pela própria praia, né? Uma praia, a extensão é gigantesca, uma das maiores praias do mundo, né? A Praia do Cassino, por exemplo, tu pode fazer boa parte pela areia, né? Então é um lugar que eu sempre indico pro pessoal que quer começar a fazer uma viagem. E nessa época que tu desceu lá pro sul, ali, tu foi pela areia ali? Do Cassino não, sim. Mas eu fiz boa parte de Torres até ali, eu fiz boas partes, assim, vai pela areia mesmo, né? Vai pela areia. A outra parte eu peguei a BR ali, né? Que faz a BR, que passa pelo Santa Vitória Taim, do Palmar, né? Santa Vitória do Palmar, chega até o Chuí. Até o Chuí. Que legal. E assim, Thiago, é um desafio físico e emocional enorme, né? Essa tua empreitada pro Oiapoque. Foi difícil, assim. Eu acho que foi a viagem mais difícil. Toda viagem tem as suas dificuldades, né? E toda viagem, no momento que eu tô, eu sempre acho que é o momento mais difícil, mas sempre que passa aquilo ali, acaba que daqui a pouco a gente passa por um momento que acaba sendo mais difícil. E nessa viagem, assim, eu teve vários perrengues, assim, que foram bastante complicados, assim, que eu até não tinha passado em outras viagens. Tinha passado, mas não com tanta intensidade. Tipo o quê, assim? Tipo sede, né, por exemplo, passar sede. Fome até releva, assim, porque sempre tem alguma coisa, tu consegue fazer alguma coisa, sempre tem alguma coisinha, assim. Agora, teve momentos de sede, realmente de sede nessa viagem, assim. Eu me vi mal, assim, né? Que eu pensei, tipo, o que vai acontecer agora, né? O que vai... será que vai acabar aqui? Será que eu vou ter que, sei lá, na rodovia ali, vou ter que me deitar realmente para pedir para alguém parar para me dar água, né? Chegou um momento que eu passei por sim, isso. Se assim, tu tá, vamos dizer, transitando por um lugar menos povoado, pode ter 50, 100 quilômetros entre um posto e outro, e a gente que te acompanhou a tua viagem lá no Nordeste, muito calor, então tu tinha que tomar 4, 5 litros d'água por dia. Exatamente. Então tu passava transpirando o dia todo. Consumia muito mais do que isso. Eu acredito que assim, ó, entre água, às vezes tomando um Gatorade, energético, tomei várias vezes energético para poder tá concluindo assim, mas eu acredito que tinha dias que ia 10 litros, às vezes até mais para poder estar me hidratando durante o percurso, né? E a parte do norte, realmente peguei quilometragens muito maiores que 60, 70, às vezes eram quilometragens para ter alguma coisa, assim, para ter alguma coisa de 80. Então, teve dias que eu me programei muito mal, assim, aquela autoconfiança, assim, porque tem dias que vai indo tudo bem, assim, tu vai andando, dá 20 quilômetros, tem uma venda, tu anda daqui a pouco 10, tem mais alguma coisa, né? Então, tu entra nessa autoconfiança que tá tudo muito certo, tu acaba sendo meio desleixado com a tua programa, com as tuas coisas ali, né? Não pega tanto água, vou pegar no caminho vai dar certo.
E lá teve uma ocasião, lá logo quase chegando lá no Oiapoque, já no Amapá, eu me lembro que eu passei por essa situação, assim, de ficar completamente sem água, completamente... Mas e aí não recorria a um rio, alguma coisa assim? Mata fechada, floresta amazônica, assim, ó... Ah, não tinha riacho, não tinha pontilhão? Não tem nem como tu entrar num mato desses, assim, né? Tu entrar na Amazônia, não existe, tu nem enxerga, dá 1 metro pra frente, tu nem, mal enxerga o mato pra dentro, tão fechado que é, né? Então, nesse dia, assim, a água acabou, assim, eu vinha acabando e eu já, antes de acabar, eu já tinha pego uma garrafa de plástico, assim, e eu ia pedalando, e como não é uma estrada muito movimentada, mas volta e meia passam os carros, né? E quando eu via que vinha carro, eu chacoalhava a garrafinha, né, para pedir água, né? Ninguém parou. Daí daqui a pouco tinha uma parada de ônibus, assim, no meio do caminho, assim, eu parei ali, um solão, 40 graus, tranquilamente, né? E daí parei ali, fiquei parado ali, não sabia o que fazer, dei um tempo, assim, né? E daí pensei de novo, fiquei com a garrafa, daí fiquei sentado ali para não ficar no sol, chacoalhava a garrafa dali pros carros, né? Ninguém parava. Daí essa estrada, essa parada que eu tava, entrava uma estrada vicinal, assim, uma estrada de chão para algum lugar. E daí daqui a pouco veio uma caminhonete, assim, uma caminhonete branca, grande, assim, veio vindo e deu sinal para entrar ali. Quando ele deu o sinal, eu já levantei, peguei a garrafa e já fui levantando e mostrando a garrafa. Ele veio vindo, veio na minha direção, assim, baixou os vidros, assim, perguntou, tu quer água? E eu, claro. Daí ele desceu, parou o carro, pegou tinha uma bolsa térmica desse, um cooler, e me deu 5 garrafas de água gelada. Ah, que legal. Garrafinha, assim, de 500 ml de água gelada. E eu não consigo acreditar. Não, porque tu diz, isso acaba sendo desesperador, porque tu, lá num lugar ermo, assim, um calor infernal, medo até de passar mal, ter um desmaio, de ter uma desidratação, porque nessas circunstâncias a saúde fica muito debilitada, né? Foi um dia ou tiveram mais dias, assim, nesse... Teve um outro dia que eu lembro, a gente estava conversando aqui sobre São Tomé das Letras também, que foi uma história que foi até mais engraçada, mas também foi sufocante, assim, de ficar sem água. Foi para chegar, assim, peguei uma estrada de chão muito difícil para chegar até lá, era o caminho mais curto, e eu optei por fazer esse caminho de estrada de chão, assim, que seriam 30 e poucos quilômetros, mas a altimetria muito forte, assim, né? E no meio do caminho também, acabei ficando sem nada d'água, nada assim. Daí eu conseguia abrir o celular, assim, eu não tinha internet, assim, eu conseguia olhar o GPS, eu olhava que eu tava me aproximando da cidade, né? Era a única coisa que eu tinha, assim, pra poder saber que eu tava chegando perto da cidade. E foi assim, muito... Daí chegou uma hora que também eu pensei, acho que eu vou ter que parar aqui. Uma estrada de pedra, um lugar muito pedregoso, sim, né? Subindo e descendo morro, é só pedra. E daí, acho que eu vou ter que montar a barraca amanhã, eu vou dormir assim, morrendo de sede. Amanhã eu continuo, né? Eu tento conseguir uma carona, porque não passava ninguém, não tinha passado nenhum carro, né? O dia inteiro. E daí eu disse, foi mais um pouco, fui empurrando, daqui a pouco desceu uma caminhonete também, eu disse, nossa, parei na frente, ataquei a caminhonete, né, perguntei pra ele, tem água, né, daí ele foi baixando o vidro, não tenho, mas eu tenho um refrigerante aqui, uma coca, ele me deu, né. Daí, pode ser, né? Abri assim, tomei aquela coca assim, daí perguntei pra ele, amigo, falta muito pra São Tomé? Daí ele, não, falta 5 quilômetros pra São Tomé das Letras. E daí eu, só que é os piores 5, diz ele pra mim, né? Daí eu não tem nada no caminho, tem alguma casa, alguma coisa, que daqui a pouco, um bar, alguma coisa. Ele, não, tem o meu clube de tiro que tem aqui, mas ele tá fechado, eu tô indo embora e tá fechado. Mas tu pode pular lá. Tem torneira. Tem uma torneira e tem uma geladeira que eu acho que tem água gelada, diz ele pra mim, né? E daí tu pode ir lá. Daí ele, então tá. Daí tchau, agradeci, fui correndo, né? Empurrando a bicicleta. Daí logo cheguei na porteira do clube de tiro dele, pulei lá, passei pelos estandes de tiro lá, passei. Cheguei, achei a geladeira, fui correndo, assim, abri a geladeira, assim. Quando eu olhei, assim, nada de água, né? Daí eu olhei, mas estava tapada de Coca-Cola. Bom, tu mesmo. E foi Coca-Cola, assim, ó. Tomei acho que umas 10 Coca-Cola. E aí fui embora, ainda saí meio de ladrão de Coca-Cola no fundo, né? Mas acho que ele sabia. Ele autorizou, vai lá. Foi o que eu pensei, não, ele deve... Ele saberia, né? Mandou eu ir abrir a geladeira lá do clube dele.
Mas foi bem dizer. Agora eu dou risada, assim, mas até mas chegar é esse desesperador, momento né? Foi desesperador, assim. Só lembrando, nós tivemos um pequeno momento fora do bar devido a uma queda de energia elétrica nos transmissores, mas já estamos de volta, enfim, ficamos alguns minutos fora do ar. Estamos conversando aqui com Thiago Fragomeno Olivais, nosso parceiro aqui de Rádio Irapuru, de larguei de bike também, né, doutor Érico? Cicloturista, verdade. Cicloturista experimentado. Que quilometragem tu tem, será, Thiago? Já fez mais ou menos essas contas assim? Eu nunca calculei, assim, ó, mas eu acredito que, sei lá, mais de 30, sei lá, 40 mil quilômetros em viagem, fora de, né? Passeios aí, curtinhos, assim. Eu nunca, como nunca é o mesmo equipamento que eu acabo usando para cronometrar, assim, acaba que vai se perdendo um pouco, né? Sim. A quilometragem aí das viagens. E as tuas paradas, assim, claro, a gente sabe aqui no sul, ou região sudeste do Brasil, tem uma infraestrutura, se tu tá rodando por estradas maiores, BR-101, BR-116, mas as tuas paradas, assim, o pernoite era programado, eu vou pedalar hoje até Lagoa Vermelha, amanhã eu vou de Lagoa Vermelha a Vacaria. Como é que tu organizava o teu dia a dia, assim? Eu sempre tento sair, assim, desde aqui, assim, eu já meio que programei, assim, mais ou menos, seria dia a dia até determinado lugar, assim, porque lá, claro, onde eu não conhecia muito, eu não tenho como fazer, né? Mas isso já se perde muito, porque no primeiro dia que seria para mim chegar em Lagoa, eu já não cheguei em Lagoa, acabei dormindo antes aqui em Caseiros. Daí outro dia foi em Muitos Capões, então acaba que vai mudando todo esse cronograma, né? E o dormir sempre, eu optei assim sempre por daqui a pouco tá utilizando a barraca mesmo, ou algum lugar mais barato, assim, né? Mas muitas vezes eu tive que ficar realmente em pousada, ou tá pegando hotel, por ser lugar perigoso, ou por alguma cidade grande, né? E principalmente como eu fui pelo litoral, eu escolhi fazer esse pedaço, pelo menos a primeira parte. Tu subiu a Rio Santos ali. A primeira parte da viagem eu acabei escolhendo fazer até Paraty pelo litoral, até porque eu já tô meio familiarizado com aqui, que eu já passei, né? Então eu pensei comigo, vou fazer ali de novo, que eu já conheço, vai ser mais fácil. Aquela estrada é muito linda ali, mas é um sobe e desce do cão. Mas assim, nem se compara com Minas, né? Então Minas é pior ainda. Minas é pior ainda. Então ali realmente foi um treino, né? O litoral norte de São Paulo até entrar no Rio ali é dentro da serra, né? Então essa parte ali, a altimetria foi bem pesada. De Paraty para Cunha, que tem a serra ali que liga Paraty a Cunha, é conhecido como uma das subidas mais difíceis de bicicleta que existe no Brasil. Se tu procurar, né, na internet, tu vai ver que é essa estrada aí. Eu acabei fazendo ela, foi um dia inteiro assim para subir. Se eu não me engano, vai a 1560 até o topo da serra, né? E anda mais um pouco depois para chegar até Cunha. Esse foi o momento assim, eu mais empurrei a bicicleta durante toda a viagem, que eu praticamente empurrei o dia inteiro a serra acima. Na tua saída, assim, que peso em média estava o teu equipamento, entre bicicletas, bolsas, barraca, todo o material, assim? Eu acho que vai uns 40 e tantos, que com a bicicleta eu acho que daqui a pouco até mais, assim, né? Quando eu tô carregando com bastante comida, bastante água, eu acho que acredito que vá mais. E isso vai diminuindo, assim, porque durante a viagem muita coisa, assim, às vezes daqui a pouco tu vê que tu não usa muita roupa, é só peso, né? Nas outras viagens eu saí mais carregado ainda. Cada viagem eu vou utilizando menos coisa, né? O desapego, né? Vamos vendo o que de fato eu preciso. Às vezes tinha viagem que eu levava, sei lá, 2 panelas, 2 tipos de panela, levava chimarrão, cuia, então acaba que tudo depende do conforto que tu quer ter na tua viagem, a facilidade para algumas coisas e o que tu queira fazer, né? É o que tu leva na viagem, então... É o que tu tem que volta ter, e meia, eu quando vinha aqui de noite e conversava com o Tiborla e perguntava onde é que anda o Thiago, o que o Thiago tá fazendo, né? E como tu saiu no verão, assim, então tu tinha mais horas de sol. Em geral, como é que era a tua jornada, assim, de pedal? Saía cedo? Como é que essa última viagem, como é que tu organizou essa logística, assim? Isso é meio desde sempre, assim, pra viagem de bicicleta, é o dormir cedo e sair cedo, né? Eu sempre tento... Horas menos quentes do dia. Menos quente do dia, né? Principalmente no norte.
Então eu sempre tento assim, 3h30, 4 horas, assim, no máximo 4 e pouco, assim, já tá com um lugar certo para ficar, né? Já tá meio já com a barraca montada ou pelo menos com autorização para poder ficar no lugar, né? Porque tem muito disso, né? Pedir autorização. Tem que negociar, chegar com jeito, respeitosamente. Tanto que nessa viagem teve um dia que eu fui, não que não fui respeitosamente, mas eu fui expulso de um posto de gasolina, tive que sair de noite, numa estrada super perigosa lá em Minas Gerais, dormi num posto de polícia abandonado, porque já estava tarde. Então tem tudo isso, né? Tem toda uma logística por trás, assim, para poder conseguir fazer esse acampamento selvagem. Essa questão do posto aí, o motivo que eles deram para que você saísse do posto, não pudesse ficar no posto? O que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei eu saí de Uberaba e estava indo para Uberlândia. Se eu não me engano, são 100 e poucos quilômetros, assim, um pouco mais, talvez. E a ideia era fazer num dia, e daí furei pneu e no fim, acho que uns 30 quilômetros de Uberlândia tem um posto lá de gasolina, um posto bem grandão, assim, para muito caminhão, né? Um posto famoso lá, de uma rede famosa que tem lá. E eu já cheguei nesse posto, assim, nossa, daí quando eu cheguei fui super bem recebido pelo pessoal pelos frentistas, né, o pessoal, daí eu sempre chego, me apresento, falo onde é que eu tô, falo da rádio, mostro foto, né, daí eu me apresentei, não, pode acampar, eu achei uma grama super linda no posto, né, pode acampar aí, não tem problema, pode escolher um lugar. Eu super feliz, fui lá, eu peguei, montei minha barraca, tudo, organizei as coisas, peguei minhas coisas, fui, tomei banho no posto de gasolina, voltei, chegou um pessoal de motorhome, tinha uns pessoal do caminhão, já me enturmei, fiz amizade, porque tinha um pessoal de motorhome, já vi que tá viajando também, então rola essa afinidade, claro, a gente já claro. foi fazer uma janta, eu já tava meio junto por ali, daqui a pouco chegou era umas 8 e pouco, assim, chegou um segurança, né? E me chamou assim, ó, amigo de barraca, não pode acampar, não pode ficar no posto de barraca. Daí mas amigo, daí tentei argumentar, tô viajando, né? Cheguei aqui, hoje, o pessoal me autorizou, não me lembro, sei lá, o Paulo, que era o nome do cara. Daí ele, não, aqui já encerrou o turno dele, e daí no meu turno aqui é proibido, ninguém pode ficar de barraca aqui. Já aconteceu de ficar de barraca aqui e ter problema, então no meu turno ninguém vai ficar de barraca. E daí eu tentando argumentar e tentando falar, e ele, não tem, assim, ó, não adianta nem... E tudo bem, eu entendo o lado dele, se é ordem, o que eu posso fazer, o trabalho dele que tá em jogo também, né? Mas fiquei fiquei triste, né? Daí quando eu fui ainda peguei, daí todo mundo, o pessoal tentou ajudar ali, falar, não teve jeito. Daí quando eu estava indo para pegar a barraca, assim, minhas coisas, eles ligaram para molhar a grama. Tá, ligar os guichos. Os esguichos, aqueles de molhar a grama, começou a molhar tudo minhas coisas, e uma correria, assim, e eu puxando as coisas. Aí puxei, montei tudo na bicicleta, não achei minha lanterna para poder iluminar de noite, né? E saí no posto, tipo, em direção à cidade, né? E daí, sorte que eu andei, acho que, sei lá, uns 4, 5 quilômetros, tinha uma casinha da PRF, só que tava abandonada, assim, mas tinha uma luzinha. E eu disse, não, vai ter que ser aí mesmo, né? Eu vou ter que ficar nessa... E tu tem lanterna na bicicleta, iluminação e tal ou não? Tenho, mas tava tudo guardado já. Eu já tinha tirado tudo. Eu tenho uma que eu uso na cabeça, que é mais forte, porque quando eu uso pra acampar, assim... Não achei nada naquela hora de guardar tudo meio molhado por causa do negócio. Mas daí, no fim, deu tudo certo. Dormi atrás dessa... Não, ainda teve mais um caso dessa... Quando eu tava deitado, assim, eu montei a barraquinha atrás do posto de gasolina, assim... Eram, sei lá, umas 4 e pouco da manhã, eu só escutei acordei com uma tosse, assim, né? Daí eu, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? Imagina, tá dormindo na barraca ali e acorda com uma... Meu Deus, tem alguém aqui, né? E fiquei naquela, não sabia se saía ou não saía da barraca. Isso em outro posto? Não, isso no posto do PRF, que estava abandonado. Sim, entendi. No dia que então foi o dia de perrengue. Na mesma noite. E daí, será que eu saio da barraca ou não saio da barraca? Eu vou me expor, eu fico aqui. Né? Tem e agora, aqui. meu? Daí fiquei, acho que, sei lá, uns 10 minutos na barraca. Eu disse, não, vou ter que sair. Daí já tinha achado minha lanterna, fui lá, né? E daí peguei, iluminei, assim, do que eu iluminei num canto, assim, tinha uma pessoa enrolada num cobertor, sabe? Tipo um andarilho, assim. Tipo um andarilho, né? E daí eu fiquei até fiquei mais tranquilo, assim, porque daí eu pensei, o cara... Quando eu entrei, eu acho que o cara não tava ali, porque senão eu teria visto. Eu pensei, o cara deve ter me visto e não fez nada. Eu tava deitado aqui dormindo e ele deitou e dormiu.
Daí voltei pra barraca, fiquei ali, tentei dormir mais um pouco, dei umas cochiladas assim, mas era 5 e pouco, já montei as coisas e já... Tá, mas e conseguia descansar na barraca? Tu conseguia ter uma noite de sono reparadora? No começo é mais difícil, né? As primeiras noites são mais difíceis, tu acorda mais fácil, assim. Eu acordo fácil, assim, na barraca, tanto por isso que eu até deixo a bicicleta, às vezes, meio... não me preocupo muito, assim, porque eu tenho o sono bem leve, assim, então eu acordo fácil, assim. Mas teve dias que é tão cansado, né? É tão cansado que tu deita, imagina, eu não tenho um colchão, né? Eu só tenho um isolante, então... Os primeiros dias é difícil. É duro que nem uma tábua. Duro, o cara sofre. Os primeiros dias, assim, é onde pega o osso, assim, se tu quer dormir de lado, assim, onde pega o osso, assim, esmagando no chão, fica dias, assim, que parece que tá roxo, assim, até tu meio que calejar, assim. Tudo na vida acostuma, Thiago. Tem ouvinte aí de bola, por favor. Tem sim. A Ana mandou recado aqui, parabenizando pelo programa, ouve sempre. Ela mora no bairro Boqueirão e ela pede pro Thiago sobre a saudade de casa, vontade de voltar para casa, né? A Ana faz esse pedido aqui sobre a questão de lidar com a saudade, enfim, aconchego do lar, se bate a saudade de vez em quando ou não. E tem um outro ouvinte que manda um áudio também, é o Marcelo, também é ciclista e tal, e manda recado através do WhatsApp por aqui. Fala, Marcelo. Bola, doutor, Thiaguinho, assim, ó, eu viajo desde jovem, e vendo as histórias do Thiago, eu tenho muita história. Imagina, ele começou pouco, eu comecei com o tempo que eu ia pra Bela Vista, que não tinha asfalto, eu ia pra Sarandi, eu ia lá na Sagrisa, eu ia, nossa, Chapecó, enquanto não tinha asfalto. Então ia Lagoa Vermelha, ia Curitiba. Nossa, tem muita história assim que você não tem nem ideia. Hoje pra ele é moleza, que nem, até pra mim hoje eu sei que tem asfalto e tudo, mas e não era bicicleta com marcha, era sem marcha quando eu viajava. Imaginem vocês, era bicicleta com torpedo. Depois que eu tive uma 6 marchas, depois eu tive uma Caloi 10 e hoje eu tenho uma 24 marchas, né? Uma bicicleta boa, tá? Mas o meu relato, um abração pro Thiago aí, tamo junto. E eu adoro viagem, eu posso dizer que é quase a minha profissão, eu viajo bastante, tá? Valeu, Marcelo, obrigado pela audiência do amigo aí, são essas... chegou mais um aqui agora, o Valmor também, dizendo assim... Ele falou o seguinte, ele pediu que bicicleta você usa, enfim, o Valmor dizendo aqui, ele também gosta de uma pedalada, dizendo, mas eu pedalo aqui, pertinho, tal, 50, 60 quilômetros por dia e tal, às vezes, final de semana, mas ele pede a bicicleta que você usa e tal, e tá desejando aqui ótimas viagens que virão pela frente aí, certamente. Aproveitando, assim, antes de eu responder pro Valmor, tu tem algum critério especial, assim, de bicicleta? É tal marca? É mais robusta? É aro 29? É o quadro daquele tipo? Como é que é? Como é a escolha? Isso vai muito pessoal, assim. Eu sempre digo para as pessoas, assim, ó, a bicicleta ideal é a bicicleta que tu tem, entendeu? Para começar, é a bicicleta que tu tem. Porque o que eu mais vejo na viagem, assim... É o pessoal viajando com o equipamento mais precário possível, assim, ó. Tipo, muito andarilho, assim, de bicicleta que anda de barra forte mesmo, realmente, entendeu? E com aquelas caixas tipo de caixa, mercado, tipo de feira, caixas plásticas. Isso, exatamente. Isso é o que é o maior... O padrão, mais ou menos. É o padrão que tem de cicloturista, mais. Então, pra te ver que daqui a pouco com a bicicletinha que tu pensa que às vezes que é ruim, a minha bicicleta também é super simples. É super simples, não tem freio a disco, não tem nada. Não é nenhuma sofisticada, não tem nada de sofisticado, carbono, nada. Pelo contrário, ela não tem nada, porque no cicloturismo, isso é o meu ponto de vista, claro, que tem gente que daqui a pouco vai discordar, que vai achar que pode, e qualquer um pode, tá valendo. Mas para mim, quanto mais simples e robusto assim for, é melhor, porque é mais fácil de arrumar, é mais fácil de arranjar peça, vai estragar, é mais difícil de estragar. Então, quanto mais sofisticado para esse tipo de viagem que eu faço,
acaba se tornando um empecilho, porque não vai ter lugar para manutenção. Se é uma bicicleta importada, que em poucos lugares tem peça, algo muito específico, tipo é uma encrenca. De freios, tipo específico, sei lá, de suspensão. Então a minha bicicleta não tem nem suspensão para ter menos alguma coisa para... Menos peso também. Menos peso e menos manutenção e ter que ficar mantendo manutenção numa suspensão, então já vai sem para não ter problema de ter mais alguma coisa para estragar no caminho. Isso, Então, assim, mas é alguma marca específica ou tanto faz, assim, Caloi, Monark? Não, ela até é uma marca boa, assim, eu nem gosto de falar porque o pessoal acha que mas é uma marca super de entrada, uma bicicleta super antiga, é uma Specialized, né? É uma marca super bem reconhecida, assim, tradicional. Mas nada que ela é uma equivalente a qualquer outra marca, assim, que tu vá comprar uma Caloi super simples também, é igual a ela, entendeu? Não tem nada demais. O que ela tem é essa, tipo, furação para poder tá prendendo os bagageiros, né? Ela já vem com algumas especificidades, assim, para viagem, Algumas bicicletas, não que ela venha para isso, né? Mas algumas bicicletas de algumas marcas vêm com algum tipo de furação, assim, né? Para bagageiro. Facilitando. Então, se o pessoal que quer viajar, já é bom se antenar isso, porque senão não consegue, daqui a pouco tem que fazer muita adaptação para estar prendendo um bagageiro. Então, se ela já vem com alguma furação, já te facilita muito, né? A Ana perguntou como é que tu lida com a saudade do pessoal de casa, do conforto, da tua cama, de um churrasco, de um chimarrão, aquele almoço. Como é que é isso no dia a dia? Tu negocia, Thiago? É difícil, eu acho que é a parte mais difícil, né? É tu ter essa saudade, né? Mas é aquela que como tudo na vida, a gente consegue, se acostuma, né? Então, hoje em dia, todo dia eu conseguia falar com a minha mãe, mandava mensagem, né? Com o pai, então, com os amigos. Eu tava sempre trocando essa ideia aqui com a rádio. Esse fato de todo dia ter que entrar na rádio também te traz uma conexão. Uma conexão. Tu te sentia menos sozinho. Menos sozinho, uma proximidade, esse compromisso com o patrocinador também me trazia esse negócio, assim, de tá aqui também, né? De tá fazendo parte todo dia. Bom, tem que entrar de manhã, então acaba que traz se sente um pouco mais perto também. Em geral, que horário que tu entrava na programação? Não era no início da manhã? A ideia só que se torna muito relativo e muito difícil, até porque como eu saio muito cedo de manhã, então normalmente esse período que seria o ideal de entrar, o boletim diário. O boletim que seria até às 11 da manhã, às vezes eu não conseguia porque eu estava realmente no meio da estrada, não tinha nem sinal. Nem sem sinal, né? Mas eu acredito que eu não tenho certeza, assim, mas eu acho que eu entrei todos os dias da viagem, assim, pelo menos de segunda a sexta. Eu não sei se eu não me lembro de um dia, assim, que faltou, assim, algum boletim. Claro que às vezes eu entrava de tarde, às vezes eu tinha que mandar um áudio, né? Gravado. Então eu acredito que esse compromisso, assim, também com o patrocinador. Eu acabei não acompanhando esses teus áudios porque, enfim, estava trabalhando, envolvido com outras atividades, mas o teu relato era do dia anterior, do que tu estava vivenciando, o que tu passou. Como é que é? Nos dá uma ideia. Era do dia anterior, do próprio dia, né? Dependendo do que já tinha acontecido no dia, do que contando realmente, alguma curiosidade, né? Onde tá... como é que tá o clima, né? Era sempre nessa, e fora as brincadeiras que acaba rolando sempre aí na rádio. E a interação com o pessoal, né? O pessoal muito brincalhão, chorão, e ficam pegando no pé, e o Valdir, né? Exatamente, sempre perguntando alguma coisa, né? Sempre para dar aquela descontraída, mas era sempre mais ou menos, né? A ideia era sempre entrar no horário da manhã, né? E o interessante, como tu dizes também, acabava sendo uma forma de tu te sentires menos só, mais acompanhado, né? Exato, esse compromisso me fazia realmente, porque daí estava sempre envolvido, todo dia eu já conversava com os colegas da TV, né, com todo mundo aqui da rádio, então acaba que traz essa proximidade de mesmo estando longe, né, não que fosse fácil, né, teve dias que realmente é pesado, às vezes tá dando tudo errado, e tem dias que tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu não vou desistir? Será que deu? Será que eu vou até aqui mesmo só?
Então, daí esse momento, às vezes eu falava com a minha mãe, enfim, né? Mandava esse contato, assim, para ter um ânimo. Olha, né? só, o doutor Augusto Olivais está perguntando como fazia para ir no banheiro. O número 1 a gente sabe, agora o número 2 que é um pouco mais complicado. Olha, faz do jeito que ele imagina mesmo, né? O número 2 a gente faz, não, mas assim, ó... Mas nem levava um banheiro químico, um pinico, hein, bola? Não leva, o rolo de papel higiênico a gente leva. O rolo de papel higiênico leva. A gente leva. E acaba que era assim, posto de gasolina, né? Ou o mato, né? Teve de tudo. Teve de todos os jeitos, não teve... Que legal. E a questão, assim, porque em alguns lugares... eu acho que também menos seguros, assim, o risco de assalto não passou por nenhuma ameaça, assim, alguma situação, assim, que tu tenhas percebido, olha aqui, porque às vezes o pessoal podia querer tua bicicleta para trocar por porcaria, coisa assim. Assim, ó, eu sempre fui muito abençoado, assim, em todas as viagens, eu nunca tive, assim, ó, nunca fui assaltado, né, nunca... Sempre que tu leva celular, tu leva bicicleta, essas coisas assim, né? Tudo, né, a vida tá na bicicleta, naquele momento tudo que eu tenho tá na bicicleta, né. Claro que eu sei que eu passei por lugares perigosos, assim, ó, lugares que eu dormi, que eu sei que, tipo, era, sei lá, barra pesada, sabe, lugares que era complicado, assim, que no mesmo lugar que eu dormi era uma casa de prostituição, era uma boca de fumo e o bar do local que eu tava. Então, eu sabia que ali era um lugar perigoso, mas como magicamente tudo dá sempre certo nessas viagens, fui muito bem acolhido pelos donos mesmo, então dormi num quarto, me receberam bem, me deram janta, tudo. Não aconteceu nada comigo, no outro dia saí ileso, mas eu sei que com certeza eram lugares... Mas assim, eu acho que nessas né? comunidades também, eu acho que a forma como tu te apresenta, eu acho que isso facilita esse acolhimento. Tu chega com respeito, com humildade, olha, eu tô vindo de Passo Fundo, esse projeto aqui da rádio, etc e tal. Eu acho que isso facilita, né? Não, e não só isso, com certeza, mas o fato de tu estar chegando de bicicleta num lugar é totalmente diferente de tu estar chegando fazendo um turismo de outra maneira. Porque as pessoas se interessam, as pessoas querem saber, entendeu? Tipo, o que esse louco tá fazendo aqui? Desculpe a pergunta, mas o que esse louco... O cara tá perdido, o cara tá fugindo de casa. Às vezes eu tô num lugar tão no meio do nosso, cara, ninguém vem aqui, como é que tu tá aqui de bicicleta, sabe? E tu falou da Amazônia lá. Da Amazônia, que, por exemplo, lá na Transamazônica eu tava lá todo embarrado numa paradinha. Acho que nessa hora que tu tava falando, tava fora do ar no FM no começo, dá uma contada dessa parte da Transamazônica aí que você tava todo embarrado, enfim, passou os motoqueiros e tal. Como é que foi lá? Eu tava já num trecho lá, assim, que a Transamazônica, assim, pega bastante, pelo menos a parte do Pará, pega bastante estrada de chão, assim. Não que toda a estrada de chão essa seja ruim e não consiga pedalar, mas tem as partes que são os atoleiros, que realmente é barro até o joelho, né? Trator que passa e olhe lá. E só que assim, ó, de bicicleta, claro, é difícil, mas tem a facilidade de estar de bicicleta, tu consegue levantar empurrando, né? Já se tu tá com outro veículo, realmente é mais difícil, né? E então eu tava de bicicleta, já tava ralado, já tava tudo embarrado, assim. Tava numa parada de ônibus, daqui a pouco passou uns motoqueiros com esses motão bem grandes, assim. E pararam, quando me viram, pararam, assim, né? E me olharam, assim, e começaram: cara, eu não acredito que tu tá aqui de bicicleta, meu. A gente tá quase morrendo pra passar. Estamos se lascando aqui de moto. Pra passar no negócio, como é que tu tá passando de bicicleta, né? Daí eu tenho como explicar, assim, tipo, não, eu tô indo, eu não tenho o que fazer, cara, eu tenho que ir até a próxima cidade. Hoje eu vou chegar lá, sei lá, na próxima cidade, que era, sei lá, acho que era Aratal, não lembro, acho que era Aratal. E daí... E assim vai, né? Tipo, as pessoas até ficam meio impressionadas. Só que naquele momento, aquilo ali não é uma preocupação que tá te afligindo, né? Naquele momento, parece que tu tá... pelo menos pra mim, eu tô com aquele foco, assim, né? Eu tenho certeza que no final do dia vai dar certo e vou chegar. A impressão que dá, assim, pelo que tu contou já dos momentos que tava com sede, da dificuldade de acesso à água, parece que nessas viagens é um dia de cada vez, né? Exatamente. Hoje é terça-feira, tá frio, bom, amanhã eu vou ver o que eu vou fazer.
Quer dizer, um dia de cada vez e tu sabe, olha, né, em algum momento tu chega a fazer uma contagem regressiva, assim... Pra acabar a viagem? Faltam 20 dias, faltam 15 dias pedalando, como é que é isso? Eu não tenho como precisar, né? Porque Sim. quando eu tô chegando, quando eu tô me aproximando, todo mundo começa a me perguntar quantos dias falta, né? Todo mundo me manda, pô, então quantos dias pra te chegar? Quantos dias pra te voltar? Quantos dias vai chegar? E principalmente em lugares que eu nunca passei, entendeu? Porque eu até posso... Tu não vai saber o tempo que tu vai levar pra chegar até o próximo destino. Porque eu até posso olhar, traçar antes no aplicativo ali, ver a altimetria, tudo. Sei lá, 200 quilômetros. Vou fazer em 2 dias. Tipo, até poderia, só que tu não sabe como é que vai ser o caminho. Não só o caminho, tu não sabe como é que tu vai estar se sentindo, tu não sabe como é que vai estar o tempo, se vai chover, se vai ter sol, se tu vai furar o pneu, ou se tu vai... Então eu não tinha como precisar. Tanto que nos últimos dias ali eu demorei, 3 dias para fazer, 150 quilômetros, que em outro momento eu faria dá para fazer num dia em algumas situações, né? Então é muito relativo eu dar o dia que vai acabar. Não, acho que sexta-feira eu acabei, sabe? E a questão do cansaço, dor nas costas, dor na nádega, cãibra, pescoço, como é que é isso no dia a dia? Porque tu passa, vamos dizer, quantas horas tu passava pedalando em média assim, Thiago? Assim, pedalando... no mínimo 6. Sentado no banco, no mínimo 6, eu acho. No mínimo 6, pelo menos 6 horas. Pelo menos 6 horas, né? Mas de envolvimento com a bicicleta, assim, empurrando, carregando, o dia inteiro, na verdade, né? O dia inteiro, né? Tá, e dores? Sim, eu nunca tive muito problema de cãibra, assim, eu não tenho isso, tanto que eu nem não tenho cãibra, né? Raramente, eu nem me lembro a última vez que eu tive cãibra. Mas sempre tem problema, sempre dá alguma coisa, né? A bunda dói, às vezes cansa. Eu tive um joelho, quadril, coluna. Às vezes costa, né? Essa dor do quadril que você fala quando dorme, enfim, acaba incomodando para pedalar também? Até para pedalar não, mas é aquela dor que de encostar. É por mesmo, pressão, assim, a dor é por pressão, por não ter acolchoado. Não ter acolchoado, mas isso é uma coisa que uma semana depois tu já nem tá sentindo, né? Já é o novo normal. Já é o novo normal. Mas assim, claro, sente dor, né? Sente dor nas costas, sente dor nas pernas. Mas é uma coisa que é super tranquilo, assim, conforme tu vai passando, mais tu vai se acostumando, né? Tipo, isso é uma coisa que eu vi, assim, eu saí daqui, nossa, sofrendo, assim. Eu saí, primeiro dia eu dormi assado, né? Eu tava assado, né? Então, no outro dia eu já tive que pedalar assado, já sabendo que tava assado, mas tive que ir. E assim foi meio curando, e tive que curar em cima do machucado. Então fui embora, assim, os primeiros tempos foi bem... Ardência. Os primeiros dias foram puxados, e tu vê o teu físico melhorando, assim, com o passar da viagem. Tu chega, né, a fazer um preparo específico, assim? Um treinamento? O ideal seria, eu até tentei, assim, né? Mas deveria ser melhor, assim, né? O meu pré-viagem, né? O ideal seria fazer um treinamento melhor. Eu acabo pegando realmente mesmo o preparo durante a viagem, né? O preparo Por total, exemplo, assim. Tu chegou, faz um mês e pouco que tu tá de volta. Tu segue andando de bicicleta, dando umas voltinhas, ou tomou um fartão, agora a tua magrela tá aposentada? A bicicleta tá dentro da caixa ainda. É? A bicicleta tá guardada dentro da caixa ainda. Todo dia eu passo lá, mas agora é promessa realmente. Vou ter que ajeitar ela aí. Mas eu acho que é uma coisa mesmo não, daqui a pouco não querer aceitar que acabou a viagem. Eu tava pensando nisso agora, né? Porque a hora que eu abrir, montar e ter que tirar bagageiro dela e coisa, tem essa... Essa viagem até o Oiapoque foi um projeto de quanto tempo, assim, entre surgir a ideia, o desejo e tu viabilizar? Levou quanto tempo, assim, Thiago? Eu acredito que eu sempre tive essa vontade de fazer, né? De ir até o Oiapoque, porque desde geografia sempre foi uma coisa que me interessou, desde criança, no colégio. Os 2 extremos do Brasil. Os extremos, né? E eu sempre fui muito ligado a isso. Então eu sempre tive isso, né? E
E daí, né, eu fiz essa outra viagem de Curitiba até o Chuí depois. Daí, quando eu fui pro Chuí, eu pensei e o outro extremo lá em cima, né? Precisava conhecer. E também eu queria muito conhecer alguns estados que eu não tinha passado ainda, que era Minas, Tocantins, né? Enfim, eu não tinha passado ainda, Goiás. E eu disse, mas eu acho que eu vou unir esses estados e já vou fazer o Amapá lá em cima e já vou até o Oiapoque, que é a cidade mais ao extremo que tu consegue ir por estrada, né? É a cidade mais longe, né? Mais ao extremo norte do Brasil, né? Então, sempre foi esse sonho de estar indo para lá e conhecer. Mas o que tu dizes, sim, são meses pensando, planejando, mais meses realizando. Depois que acaba, quando termina, é um alívio, por um lado, voltar para a tua rotina, para o conforto, mas também é uma despedida, né? É despedida de um sonho que se concretizou. Exato. É os dois lados, né? Quando tá lá, às vezes a gente fica pensando que logo fica com saudade, mas lá é melhor, e quando tá aqui tu queria que continuasse, né? Ou eu fico, às vezes, pensando, por que eu não fiz o projeto para voltar pedalando? Mas quando eu tava lá, quando eu cheguei no Oiapoque, eu disse, que bom que acabou, já vou voltar também, né? Vai ser bom voltar. Daí quando eu tô aqui, é isso, né? Mas por que agora? Seria tão bom tá voltando pedalando, né? E é isso que faz, eu acho, essa de tá parado, né? Voltar e tá parado, né? Mas sim, mas eu vou complementar, não é estar parado, não está envolvido em nenhum projeto, não está envolvido nessa adrenalina, que é essa a nossa rotina. Então parece que tu sente falta desse tempero, de uma adrenalina maior, que é o que representa o cicloturismo, né? Isso é claro, exatamente, é isso que eu tô falando, tanto que todo mundo me pergunta qual que é a próxima viagem, viagem. Claro que eu penso em daqui a pouco tá fazendo, não que eu vá fazer já, né? Tanto que eu cheguei aqui dizendo, acho que eu me aposentei, né? Mas foi passando os dias, eu já tá com aquela pulguinha, né? Mas seria legal também poder estar viajando agora de novo. Mas eu acredito que eu vá fazer mais umas viagens. Nada tão daqui a pouco tão grande assim. Daqui a pouco poder estar fazendo uma viagem nas férias, alguma coisa menor, assim. Porque é menos desgastante, é mais fácil de organizar uma viagem de uma semana, 15 dias, algo assim, né? Isso, daqui a pouco poder estar indo, não sair daqui, né? Vai até o lugar, faz a viagem por lá. Tem vários roteiros, né, no Brasil de cicloturismo que já estão pré-programados, assim, né? Tem vários roteiros disso. Daqui a pouco poder estar fazendo isso, porque parar realmente vai ser um pouco mais difícil. Eu tava de curioso agora olhando o mapa aqui e Roraima, né? O Roraima acaba sendo um pouquinho mais extremo, porém Roraima, bem no extremo norte de Roraima não tem cidades, tem muitos vilarejos, né? Isso. Tem alguns garimpos e tal. O ponto mais ao norte do Brasil é o Monte Caburaí, se eu não me engano, né? Que é lá em Roraima, né? Isso. Só que lá não é uma cidade, né? Cidade, não é? Verdade. E tem outros vilarejos ali e tal, mas não chega a ser cidade, assim, chega a ser vilarejo pelo mapa aqui, pelo menos, né? 4, 5 casas, assim, sabe? Tem um ouvinte aqui, tem dois aqui. Ótimo. Tá? A Márcia dizendo assim, Thiago, te acompanhava todas as manhãs. A Márcia mora na Veracruz, estava com o rádio ligado, acompanhando sempre a trajetória e torcendo por ti, orando a Deus para que te abençoasse no caminho, né? A Márcia da Veracruz. Um outro ouvinte aqui, o Jeverton Grande. Boa noite, muita força e determinação e disciplina. Parabéns, Thiago. Legal, Thiago, e a questão da segurança, assim, porque a gente tem visto ultimamente notícias, ciclistas atropelados, as nossas estradas, as estradas menores são precárias, as estradas estaduais aqui no Rio Grande do Sul não tem pedágio, estradas federais que tem pedágio, que tem pedágio, não tem acostamento.
As estradas estaduais não têm acostamento, outras estradas têm acostamento e é precário. Em geral, tu transitava no cantinho da faixa, tu ia no acostamento contralateral. Como é que tu costuma fazer assim? E o risco, assim? Porque às vezes os caminhões devem passar raspando. Como é que é isso no dia a dia? Eu acho que esse é o risco maior da viagem de bicicleta, né? Se for elencar, assim, com certeza, eu acho que todo mundo ia botar isso como o maior risco. Porque no Brasil tu não tem como escapar de estrada ruim. Isso é uma... A regra geral é estrada ruim, só tu vai pedalar interior de São Paulo. Exatamente. A gente aqui, a gente reclama... Claro, a gente tem que reclamar porque é ruim. Mas na verdade a gente reclama de boca cheia, perto das estradas. Lá pra cima é pior ainda. É pior, é muito, muito, muito pior, né? Então, numa viagem de bicicleta é isso, eu não tenho muita escolha. Passo por muita estrada sem acostamento. Estrada com acostamento a porcentagem é pequena durante uma viagem, né? A não ser que eu pegue e realmente escolha uma rodovia grande, assim, tipo a 101, vou usar a 101 por boa parte. Vai pegar. E mesmo assim, por exemplo, na Bahia, por exemplo, a 101 na Bahia, ela é praticamente inteira sem acostamento. É uma estrada, ela é um tapete praticamente, mas ela tem zero de acostamento. E é um movimento absurdo. Um movimento gigantesco, né? Então sempre tem, assim, principalmente no Brasil, quem escolher viajar de bicicleta tem que estar ciente que vai ser difícil isso. E isso é uma coisa que tu aprende, eu acho que só pedalando realmente na rodovia, porque não é só tu pedalar, tu tem que saber também se portar na rodovia, tu tem que saber que tu tá sendo visto, respeitar, mesmo que não tenha acostamento, tu tem que estar respeitando, tá andando sempre na direita, o mais perto para sair da rodovia realmente, né? Então... Mas e aí tu ia com espelho, por exemplo, controlando o veículo que vinha atrás de ti? Como é que tu fazia esse monitoramento? Para mim, assim, ó, Érico, o item de segurança principal da bicicleta é o retrovisor. Na frente de capacete, na frente de luva, de qualquer outra coisa que tu queira utilizar, assim, ó, o retrovisor é fundamental para mim. Porque o retrovisor, ele te dá toda esse tempo de tu tá vendo, né, o caminhão vindo, de tu tá vendo antes, né? Porque uma viagem de bicicleta, por exemplo, do jeito que eu faço, sei lá, 80%, 90% da viagem é feita em cima da pista, né? Na pista de rolagem, né? Não é nem no acostamento, tô em cima da linha, em cima da pista, do lado até para poder render, para poder fazer. Não tô dizendo que é o jeito certo, é isso que eu tô falando, esse é o jeito que eu faço. É o que é possível. Exatamente. E se não for assim, às vezes tu não consegue ir, porque não tem acostamento. Às vezes o acostamento é tão precário, que não tem como utilizar ele, né? A maioria das vezes é assim, né? É buraco, fura tanto o pneu, que tu acaba optando... Tá andando no asfalto. E outra mesmo, questão, né? em geral, tem desnível, acostamento, faixa de rolagem, sobe e desce. Exato. Isso aí também é um perigo, sobe e desce, né? O desnível é um perigo muito grande. Das poucas vezes, eu acho que dessa viagem aí, perguntou se eu tinha caído, eu não caí, mas das poucas vezes que eu tomei um susto nessa viagem, é realmente assim, tu tá vindo no acostamento e tem um pequeno degrau, né, para subir pra pista. E conforme o ângulo que tu tá com a bicicleta, ainda mais a bicicleta carregada, se tu não abrir e vir num ângulo meio forte, assim, para subir, se tu ir meio inclinado, o pneu desliza, né? Então aí que pode acontecer, tu acabar caindo e cair ainda na pista, né? Então tem que estar sempre muito atento, né? É uma viagem, assim, que o pessoal pensa que é só... tá só curtindo, que tu vai... É tenso. É uma viagem muito tensa, tem momentos que é muito tenso durante, né? Ou talvez quando tu diz, assim, um lugar muito ermo, que quase não passa veículo, é mais tranquilo, porque aí lá, de tempos em tempos, vem o veículo. Pra mim, é a melhor parte da viagem, é poder tá pedalando numa estrada que não tá passando ninguém, né? Por mais que eu sei que vai ter coisa, sei lá, daqui a 200 quilômetros, pelo menos o perigo de não, daqui a pouco não tá se envolvendo, né, num acidente. Eu acho que tu falou no Iracast, quando logo que você voltou, que você esteve aqui, da parte mais bela do caminho, que você mais apreciou, né? E também no momento mais difícil da viagem, aquele momento em que, quem sabe, você pegou
né? Muita diferença de altitude, muito subida, descida e tal. Eu já vi você falando, mas eu acho que o ouvinte que gostaria de saber, enfim, a parte mais legal da viagem na questão de belezas naturais e também na questão de dificuldade para pedalar. Não, muito bem lembrado. Ele falou que os dias que passou sede. E o interessante dessa viagem, porque aí tu sentia, vamos dizer, tu enxergava, tu sentia também o cheiro das plantas. É muito interessante, cada região tem as plantas, tem características, quer dizer, aquilo ali te marcava muito. Mas o que dentro dessa boa participação do Tibola, assim, o que mais te chamou a atenção, assim, o que te encantou mais? Isso, o viajar de bicicleta realmente é isso aí mesmo. O contato com a natureza direto, intenso. E esse próprio de ir sentindo o cheiro, assim, dos lugares, é muito diferente de estar viajando, por exemplo, de carro, né? Vai praticamente numa cápsula, né? Nem se falar de avião, né? Então, mas eu acredito que o lugar, assim, que mais me surpreendeu nessa viagem e que para mim foi inesperado, que eu nem esperava tanto, assim, imaginava outra coisa, foi o estado do Tocantins, né? Tocantins, para mim, assim, eu acho que acredito que foi o estado... O que te encantou lá? Foram as serras, né? As chapadas, né? Tem chapada, tem rio, né? Muito rio bonito, praia de rio. Passei por praias de rio, assim, muito bonita no Tocantins. Então foi um estado, assim, aqui... Porque eu entrei no Tocantins por Goiás, então eu já vim de um estado também que me impressionou muito, assim, porque eu atravessei a Chapada dos Veadeiros ali, né? Então foi muito legal, foi muito bonito, foi muito especial estar passando por ali. E essa estrada que eu peguei para entrar no Tocantins, ela é a continuação da Chapada. Então eu fui praticamente até Palmas por essa estrada que vai passando por diversas dessas chapadas e cachoeira. Eu não consegui ir no Jalapão, né? Ainda ficou para uma próxima viagem. Mas o Tocantins foi um estado assim que me surpreendeu bastante, né, na viagem. E eu tinha essa ideia, assim, né, até equivocada total, que a gente tem, daqui a pouco, de ser um lugar árido, né, um lugar meio seco, não sei se por questão de daqui a pouco tá passando nessa época, mas muito verde, muito mato, assim, né, um lugar bem interessante, assim, poder estar conhecendo. Mais alguma colocação de ouvinte? Eu tava ouvindo um áudio do ouvinte aqui, tu falou do estado mais difícil de pedalar e tal? O mais difícil, assim, todos têm uma dificuldade, assim, Sim. Mas eu acredito que o estado do Pará, assim, até porque eu acho que foi o estado que eu fiquei mais tempo, assim. E também por estar passando a Transamazônica, a parte de barro e a altimetria do Pará também é um estado, eu também imaginava que fosse pegar muito plano, assim, até porque na outra vez que eu passei pelo Pará, eu passei por uma parte mais litorânea, a parte mais lá de cima, de Belém, né? Então, eu me ralei valendo no Pará com a altimetria, assim, bastante subidas perrenhas, assim, né? A parte da Transamazônica ali, pega a serrinha ali, uma serrinha difícil ali no meio do caminho. E mesmo estrada de terra. Estrada de terra, estrada. Complica, né? Lama pura. Certamente Minas não foi fácil também. Minas complicado, a altimetria de Minas muito difícil, assim. Tanto que a ideia de Minas eu ia ter feito um maior caminho em Minas, né? Eu ia ter passado por outras cidades mais históricas também que eu queria ter conhecido, Ouro Preto, Tiradentes, mas depois de uns 4, 5 dias de Minas eu já comecei a mudar a rota já para sair o mais rápido da parte assim, mais montanhosa, assim, e poder tá me livrando, porque foi muito difícil ali, era dias que eu, fazia 40 quilômetros, 50 quilômetros por dia, né, que é uma quilometragem baixa, assim, né, para uma viagem de bicicleta. Acabava não rendendo e sendo muito mais cansativo, né? Exato. E assim, quando porque algumas cidades tu comentou, tu tinha conhecido, contato, não sei se tem grupo assim de outros cicloturistas, viajantes, mas nas cidades que tu não tinhas conhecido, contato, as pessoas chegavam a te oferecer, assim, te atacavam, peraí, vem cá, me conta como é que é, espontaneamente te oferecerem pousada, vem dormir aqui, o que tu precisa? Acontecia isso, Thiago? Cidade grande é assim, capital ou cidade grande é mais difícil. Né? É muito difícil. Isso acontece muito em cidade do interior, cidade pequena, assim, né? De eu acabar dormindo na casa de uma pessoa. O pessoal é mais acolhedor, assim, acolhedor. Até na estrada mesmo, barzinho de cidade pequena no interior que tá passando na estrada. Então esses são muito mais acolhedor do que conseguir um pouso
numa cidade grande, né? Numa capital, né? Tanto que capital eu nem tento ficar em posto de gasolina ou em algum lugar. Capital eu sei que eu vou ter que pagar um lugar, vou ter que ficar num hotel. É a mesma coisa em cidade grande, né? Então a cidade pequena tem isso, né? Tu para numa praça, às vezes não precisa nem fazer nada, é só parar na praça ali, ficar sentado um pouco. 10 minutos já tem 4, 5 pessoas em volta de ti curioso, né? perguntando, curioso, como é que tu faz, e vai dormir aonde? Daí eu já não sou burro, não sei ainda, vocês ficam nessa cidade, se dá pra ficar, e assim vai indo. E daqui a pouco, tem uma conversa. Já vai pescando. Tem uma conversa, né? Opa. Tem uma conversa, né? E é seguro a cidade aqui, né? Não, como quem não quer nada. E às vezes, muitas vezes termina de noite, eu tô jantando na mesa da casa da pessoa, né? Eu acho que você falou no Iracast que me chamou a atenção, né? O pessoal que pôde acompanhar também. Você sempre se surpreendeu e surpreende-se cada vez mais com a questão da hospitalidade das pessoas, né? Que isso é muito importante ao longo da viagem, né? E é uma parcela importante no teu caminho isso, né? Eu acho que o mais importante é as pessoas. O que faz a viagem é as pessoas, né? Porque se eu não pedisse uma informação, se eu não conversasse com as pessoas, se as pessoas não me ajudassem, eu não ia. Ninguém consegue chegar até lá de bicicleta, sabe? Por mais que tu tenha GPS, enfim, tudo. Então, o que faz a viagem, na minha opinião, na minha viagem, é o lado humano, é as pessoas. Depois vem a natureza, de poder estar vivenciando isso. Mas esse contato de poder estar conversando com as pessoas de lá, o pessoal poder estar te acolhendo, te contando alguma coisa de lá, assim, uma história, sei lá, alguma coisa, né, de lá, qualquer história banal, assim, é isso que enriquece, né, e faz a viagem, né, ser uma viagem, assim, enriquecedora, né. Não, o legal, né, Tibola, estamos chegando no final do nosso tempo aí. O Thiago faz tudo isso, assim, e que bom que se organiza, tem dado certo, sem maiores perrengues, né, sem maiores contratempos, e tu compartilha com a gente, faceiro da vida, né? Agora dá risada, né? Agora a gente dá risada. Mas no meio do caminho também tu vai curtindo, tanto é que é como tu diz, tu acaba cativando as pessoas. Eu acho que as pessoas percebem essa a tua autenticidade, a tua simplicidade, isso colabora para acolher, porque só essas aventuras tão grandes aí já é um desprendimento muito grande, né? Porque é interessante da viagem que a viagem é o encontro contigo mesmo, porque tá ali tu sozinho com a natureza, ouvindo uma música, mas a maior parte do tempo tu passa sozinho, conversando contigo mesmo. Exatamente, né? É sempre eu comigo mesmo. Por mais que a gente está sempre encontrando pessoas, mas é isso, é aquela terapia. Eu sempre falo que é uma terapia, né? Porque tu tá todo momento ali, sempre com pensamento ali. Ou tá sempre relembrando alguma coisa, sempre volta para alguma coisa. Ou daqui a pouco tá pensando, né? Como é que vai ser lá. Eu sempre tento não me pegar a não criar muita expectativa do lugar, assim. Porque da próxima cidade. E nem pedir muito, assim, essa informação, assim, ó, se é perigoso ou coisa, porque isso já gera uma coisa, às vezes, que tu acaba indo com uma ideia diferente. Um preconceito. E daqui a pouco acaba nem aproveitando o lugar. Até porque sabe? A opinião é muito pessoal de cada um, né? Muito pessoal. E aqui no Brasil, se tu perguntar, todo mundo vai dizer que ali é perigoso, e se for assim, tudo acaba não indo em nenhum lugar, e as pessoas. E realmente tu acaba ficando com medo, porque daqui a pouco eles te contam. O pessoal adora contar história... Tragédia, né? Então, eu sempre tento, assim, ó... Claro, pedir informação, sei lá, assim... Mas daqui a pouco não entrar muito, assim, até pra mim ter essa experiência, assim, de ver como é que é o lugar, né? E me conta, assim, essas viagens mudam a tua vida? Vamos dizer, no sentido de vivência, experiência, aprendizado... Tu percebe, assim, modificações? Eu acredito que sim. Acho que toda viagem eu volto um pouco diferente, né? Claro, a gente tá assim, todo mundo vai ficando diferente um pouco, né? Mas eu acredito que esse tempo, assim, é muito brusca, assim, por mais que daí eu fique um tempo aqui, daqui a pouco eu começo a relativizar algumas coisas, assim.
mas do conforto, né? Mas eu vejo que hoje eu acredito que realmente o cara consegue viver com menos, não preciso ter tanta, sabe, sei lá, roupa, enfim, tu acaba aprendendo que tu consegue ser mais simples, né? Ter menos coisas e seguir da mesma maneira, né? Que legal, Thiago. E assim a gente encerra, né, Tibola, mais um Emoção, Afeto, Comportamento. Semana que vem teremos jogo de futebol. Máquina volta terça-feira que vem. Máquina? Gremista. Máquina tricolor. Ah, máquina. Ah, tá, não. Eu achei que tu ia não, falar. fala com o Thiago Gremista também. Eu achei que tu ia falar do Renato, a vitória do Fluminense. Boa, né? Mas aí voltamos no dia 15. E aí, certamente, mais adiante, vamos estar conversando com o Thiago da próxima aventura. Pois é, nos contando qual vai ser. Vou contar um bastidor aqui. O doutor Érico já está fazendo fogo pro Thiago ir para a região aqui do sul da Argentina, quem sabe Chile, alguma coisa parecida, né? O Thiago ficou meio assim, né, Thiago? Tava perguntando para ele ali. Quem sabe, né? quem sabe. A Patagônia, Carretera Austral, Atacama. Pode ser, mas daí eu vou fugir daquela ideia que não ia mais fazer viagem longa, né? Aí vai ter que quebrar essa... Mas olha... Não, mas 4 meses chega lá. 4 meses acho que chega lá, bem tranquilo. Mas por exemplo, o sul da Argentina é mais plano. Viajar para o sul da Argentina é mais plano, tem lugares não tão, quer dizer, menos longe, tipo Salta, Mendoza. Mas aí se for subir os Andes Atacama, aí também é uma pedreira, né? Mas o pedreira tu tá acostumado. É um desafio que é passar bom. A cordilheira aí, a subida né? que é boa, na verdade. A gente reclama, mas a subida que é boa. E daí depois vem a descida. Thiago, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade nessa noite geladíssima de sair de casa e estar aqui conosco, né? Agradeço estar colaborando e desejo muita saúde para que outras tantas jornadas possam surgir ao longo da vida e quem sabe isso possa virar assim uma mentoria, um livro, que tu possa tirar mais proveito de toda essa experiência, né? Não só pessoal, mas de alguma forma poder compartilhar com outras pessoas, né? Certo, com certeza. A ideia é daqui a pouco, quem sabe, tá fazendo um livro mesmo aí das aventuras. E agradecer ao Érico aí a oportunidade de poder estar conversando com os nossos ouvintes aí, contando um pouco das aventuras aí do Larguei de Bike. Beleza, então semana que vem a máquina entra em campo. Isso. Né? E dia 15 estamos de volta, de bola. Isso mesmo. Beleza, então. Uma ótima quinzena a todos e até a próxima.